Surpreendido pela alegria. Surpreendido pela alegria. Na verdade, esse título é um título de um livro, tá? Um livro de um autor chamado C.S. Lewis, que é um autor muito conhecido, que escreveu várias histórias como As Crônicas de Nárnia, um autor cristão, que durante um período da sua vida ele foi ateu, totalmente cético, não acreditava em Deus. Tem uma história difícil, uma história sofrida, muito interessante a história dele. E ele foi tendo mestres ateus e foi sendo influenciado e se tornou realmente ateu. Até que num determinado momento, na altura da sua vida, ele se volta para Deus, né? Se converte de fato e ele escreve uma autobiografia chamada Surpreendido pela Alegria. E nessa autobiografia é praticamente a história da conversão. Muito bonito, muito interessante. Esse livro já está disponível na internet, porque ele está esgotado, e está no meu blog, aqueles que quiserem entrar, está na internet, no Facebook, nas nossas redes sociais. Você pode baixar e ler esse livro, é um livro muito gostoso de ler. Surpreendido pela Alegria, de C.S. Lewis. Então, totalmente de graça, você pode baixar e ler esse livro. Então, eu vou trabalhar com esse tema, e ele fala muitas coisas interessantes, e como que uma pessoa cética, totalmente incrédula, se converte, um intelectual, um professor em Oxford, na Inglaterra, na verdade se formou em Oxford, foi professor em Cambridge, uma história assim extraordinária, mas ele se tornou o maior apologeta do cristianismo. Durante muito tempo, escreveu muitos livros, uma história assim extraordinária e inspiradora. Mas trazendo para os nossos dias, para a nossa realidade, eu quero falar um pouquinho com vocês isso, surpreendido pela alegria. Que nós, na nossa jornada de busca, tá, por uma espiritualidade, nós devemos sermos surpreendidos pela alegria. E é isso que acontece quando nós conhecemos realmente a Deus. O que nós precisamos fazer é uma distinção entre alegria, tá, a verdadeira alegria que Deus nos oferece, que só aqueles que têm a Jesus, né, só aqueles... tem até aquele corinho antigo, eu era criança, eu não cresci na igreja, mas eu sempre tive contato, devido a uma parte da minha família ser da igreja, e quando eu ia na igreja, tinha um corinho que eu gostava muito, antigo, nunca mais eu vi cantar na igreja, diz assim, começa dizendo, a alegria está no coração, daquele que conhece a Jesus. Era corinho de criança, gente, mas nunca mais a gente esquece esse corinho. A grande dificuldade nossa, quando a gente fala de alegria, é que a gente condiciona a alegria, ou associa a alegria, com satisfação de necessidades. Eu vou dizer para você, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A alegria que a Bíblia fala, a alegria que Deus oferece, né? A Bíblia fala da alegria. Quando nós lemos naquele texto de Jeremias, gloriai nisso, em me conhecer. Gloriar é o que? É se regozijar. É realmente exultar. É essa alegria de quem conhece a Deus, de quem entendeu o sentido da vida. Mas a satisfação da necessidade, ela tem a ver com o prazer de você suprir uma necessidade. E a gente tem que separar as duas coisas e compreender o que é isso na natureza humana. Porque muitas vezes, por não satisfazer alguma necessidade, são muitas que nós temos, nós entramos numa crise, em que nós só vamos ser alegres, verdadeiramente felizes, o dia que nós satisfazermos determinada necessidade. O dia que nós conquistarmos determinadas coisas que nós desejamos. Isso é prazer. E não é necessariamente pecado. Existe prazer pecaminoso, errado, mas o prazer é uma coisa boa da vida, mas isso não é alegria. Quando nós falamos de necessidade, você já deve ter ouvido falar daquela pirâmide de Maslow, né? É muito antigo essa pirâmide, mas até hoje ninguém fez nada melhor. Abraham Maslow, na verdade, foi um psicólogo americano, que ele criou essa pirâmide das necessidades humanas. E nessa pirâmide, ele viveu no 1908 a 1970, até hoje não fizeram nada melhor para fazer uma leitura dessas necessidades básicas e humanas do ser humano. E ele colocou aqui 5, vamos dizer, níveis de necessidades que nós temos. Então, as primeiras necessidades do ser humano, nós chamamos de necessidades fisiológicas.
respiração, comida, água, sexo, sono. Então, as necessidades mais básicas fisiológicas do ser humano é a primeira. Todos nós temos necessidades tão humanas, né? O próprio Senhor Jesus, quando se fez homem, carne, a Bíblia diz que ele teve fome. Tinha hora que ele ficava cansado, ele precisava dormir. A gente vê vários textos da Bíblia ele dormindo. São necessidades fisiológicas, básicas do ser humano. São as primeiras necessidades que nós desejamos e queremos suprir. Só que quando nós suprimos essa necessidade, nós vamos descobrir que existem outras. São chamadas as necessidades de segurança. Segurança do corpo, do emprego, de recursos, de moralidade, da família, da saúde, da prosperidade, então, da propriedade. Nós entramos nesse outro nível. Agora eu já satisfiz, eu tenho o que comer, eu tenho onde eu descanso, o básico, necessidades fisiológicas foram satisfeitas. E aí nós falamos agora... Você descobre que você tem outras necessidades. Aí você agora quer segurança. Segurança no seu trabalho. Nós queremos estabilidade. Nós queremos segurança dos nossos recursos, na família, saúde, propriedade. Quando nós então alcançamos ou conquistamos estas coisas, ou satisfazemos o desejo ou necessidade que nós temos aqui, nós vamos descobrir que existe um outro nível. Agora nós temos a necessidade, depois que você tem as necessidades básicas supridas, depois que você tem o mínimo de segurança, agora você quer algo mais. Você necessita então de relacionamento, amor. Aí envolve amizade, família, intimidade sexual. A pessoa quer encontrar um parceiro, uma parceira, para ter uma vida, para construir uma família, necessidade de relacionamento. Mas quando ele faz esse terceiro nível, ele vai para agora a necessidade de estima, autoestima, confiança, conquista, respeito dos outros, respeito aos outros. E por fim, esse psicólogo colocou que a última, lá no topo da pirâmide, estão as realizações pessoais. Realização, criatividade, solução de problemas, são aquelas coisas mais complexas do ser humano. Autorrealização, alguns colocam. Isso aqui foi uma outra pirâmide que eu encontrei, que as necessidades básicas, a mais básica do ser humano é o Wi-Fi. Então a geração mais moderna, mais jovem, né? E eu encontrei, falei, eu não vou deixar de colocar, né? Além daquelas 5, né? Existe a sexta, que é o Wi-Fi. Então um jovem, não preciso ter o que comer, não preciso ter onde dormir, eu tenho que ter Wi-Fi. Porque a primeira coisa que ele pergunta quando ele entra num lugar, num estabelecimento, fala, tem Wi-Fi? Não, então você mora, não quer saber. Entendeu? Tem o que comer? Não importa. Banheiro? Não, mas tem Wi-Fi. Ele vai viajar com os pais, ele vai para algum lugar, mas vai ter Wi-Fi lá? Então essa é a necessidade básica do jovem pós-moderno, século XXI. Mas isso não tem nada a ver com o nosso caso, né? Isso aqui é só para a gente fazer a gente pensar como que muda essas necessidades, né? Nossos jovens passam fome. Se perguntar para ele, você quer uma pizza ou Wi-Fi? Ele fala, Wi-Fi, né? Wi-Fi, primeiro Wi-Fi. Mas tudo bem. Essas necessidades, organizadas pelo psicólogo Abraham Maslow, a pirâmide de Maslow, elas são exaustivamente usadas onde? Elas são usadas no marketing. Você não sabe, mas todo marketing é feito baseado nessa pirâmide. Se você entrar em qualquer site de publicidade, e é assim que eles trabalham. Então eles pegam a gente nesse negócio, sem a gente perceber. Eles colocam como se o dia que nós alcançarmos determinadas coisas, nós vamos ser felizes, alegres. Eles colocam então um casal alegre, feliz, porque eles conseguiram algo, eles fizeram uma viagem, eles compraram um carro, eles construíram uma casa. Então eles associam a felicidade com a satisfação de algumas necessidades. É muito usado. Na verdade, isso é usado na área de administração, na área de marketing. Você vê que essa pirâmide de Maslow, ela é muito usada no meio secular. E as propagandas que são feitas é para nos pegar nesse sentido. Eles querem nos conquistar, porque eles sabem quais são as nossas necessidades, desde a mais básica até a última, que é de realização pessoal. Depois que você já tem o que comer, segurança, família, a sua estima, agora você vai ter a autorrealização. E é assim que é construído, então, as propagandas, para nos conquistar. O problema é que a gente associa a verdadeira alegria, aquela alegria que é prometida,
aquela alegria que é quase incondicional, uma coisa que nós vamos alcançar com satisfação de necessidades. Existe necessidade. E algumas coisas precisam ser satisfeitas. E quando você satisfaz essas necessidades, você descobre que existem outras necessidades. E assim essa pirâmide vai subindo. E você nunca alcança essa alegria que é prometida, essa felicidade. Ou às vezes existem desejos que precisam ser satisfeitos. Isso é prazer. Isso não traz alegria. A gente tem que entender que o nosso corpo, a nossa estrutura tem necessidades. E elas precisam ser satisfeitas. Isso não tem nada a ver com a alegria que a palavra de Deus nos fala, com a alegria que Jesus nos fala. Esse autor, que eu citei no início, surpreendido pela alegria que escreveu esse livro, ele descobriu, e ele era alguém que foi, vamos dizer assim, galgando, né, os patamares desta pirâmide, e de repente ele descobriu que o que ele desejava, o que ele necessitava, nada nesse mundo poderia suprir. Nenhuma das ofertas que nós temos aqui na sociedade para suprir essas necessidades, existe algo mais profundo no ser humano que não está nessa pirâmide. E é aí que nós descobrimos que existe algo mais. E ele tem uma frase, C.S. Lewis, que ele dizia assim: eu descobri em mim mesmo desejos os quais nada nesta terra podem satisfazer. Ele descobriu isso. A única explicação lógica é que eu fui feito para um outro mundo. Então ele parte daqui, esta conclusão: existem coisas que estão além daquilo que os nossos olhos veem, daquilo que satisfaz as nossas necessidades, ou que nos dá prazer quando nossos desejos são satisfeitos. Existe algo mais profundo. E quem não entende isso e não resolve isso na sua vida, vai passar o resto da vida lutando para alcançar, para conquistar. E vai projetar a sua alegria, a sua verdadeira felicidade, e a bem-aventurança, que a Bíblia fala muito dessa bem-aventurança: o dia que eu conquistar aquele emprego, eu vou ser feliz. E você vai ter aquele emprego e não vai ser feliz. O dia que eu fizer tal coisa, o dia que eu alcançar tal coisa. Então a pessoa vive como se fosse, sabe aquela ideia de miragem? Sabe aquela ideia de miragem, que alguém está no deserto, ele vê lá, aí ele, nossa, ali tem, e ele começa a andar no deserto, e quando ele chega lá, não está lá, está mais para frente um pouquinho, ele nunca alcança. Parece aquele desenho animado que tem um cachorrinho que eles colocam a linguiça na frente assim, amarram no cachorrinho, e ele fica correndo atrás, mas ele nunca vai alcançar. Essa é a busca do homem pela felicidade. E é por isso que a publicidade, o marketing não saca o negócio, né? Você está lá deprimido e você vê uma propaganda. Ah, não, você é triste. Sabe por que você é triste? Porque você não comprou, né? Você não comprou aquele produto que foi lançado. O dia que você tiver. Sabe como eles associam perfume com homem jovem conquistar mulheres, né? Então ele coloca, o cara passa o perfume e vai chover mulher para ele. Agora pronto. O dia que eu tiver esse perfume. Trabalhando na psicologia da pessoa. Pirâmide de Maslow. E a gente vive nessa busca insana por satisfazer algo que nada neste mundo vai satisfazer. Não estou falando de necessidades humanas. Eu não estou falando de prazer, quando você tem algum desejo satisfeito na sua vida. Estou falando de algo mais profundo, que C.S. Lewis chegou a essa conclusão. Eu fui feito para um outro mundo. Eu estou falando de algo maior, que todos os pensadores formularam de alguma forma. Aquele grande matemático do passado, Blaise Pascal, ele falava assim, olha, o vazio no coração do homem, nada nesse mundo preenche. O vazio no coração do homem é do tamanho, quem conhece o final dessa frase? De Deus. E aí, meus queridos, é que a gente vai entender o que a Bíblia diz sobre verdadeira felicidade. O que foi que Jesus disse para Pedro? Quando ele perguntou assim, quem dizem que eu sou? Aí cada um falava uma coisa. Aí falou assim, vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro disse assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O que Jesus falou para Pedro? Bem-aventurado. Você encontrou o sentido da vida. Feliz. Bem-aventurado é feliz. Verdadeiramente alegre. Porque não foi nem carne, nem sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. E aí a gente vai descobrir que todas aquelas outras necessidades se tornaram secundárias.
A gente aprende a descansar. A gente volta a ser o que a gente dizia assim, era feliz, todo mundo quando fica adulto. Deixa eu contar para os adolescentes. Todo adolescente quer liberdade. Ele quer liberdade, ele quer se desligar dos pais, ele quer ter a casa dele, a vida dele, o carro dele. O dia que ele conquistar tudo isso, ele vai dizer assim, eu era feliz e não sabia. Eu vivia na casa do meu pai, eu não tinha todas essas preocupações. A melhor fase da vida, qual que é? A gente volta a dizer, criança. A melhor fase da vida quando é criança. Uma criança quer ser adolescente, adolescente quer ser jovem, jovem quer ser adulto. E quando a gente chegar lá, eu quero voltar a ser criança. E nessa busca, a gente vai descobrir lá no topo o que C.S. Lewis descobriu, e a gente vai dizer assim, eu queria voltar a ser criança. E eu vou contar uma coisa para você, o que Deus oferece no nosso relacionamento com Ele, é a oportunidade de voltar a sermos crianças. Então eu vou pedir para você abrir, lá em Mateus capítulo 18, surpreendido pela alegria de se tornar novamente uma criança. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 18, nós vamos ler do verso 1 a 4. Mateus capítulo 18, verso 1 a 4, diz assim a palavra de Deus. Vou colocar aqui no telão para a gente. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando, quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. O que esse texto realmente tem a ver com isso e com surpreendido pela alegria de se tornar de novo uma criança? É aquilo que eu estava dizendo para você. Havia nos discípulos muitos desejos, eles almejavam muitas coisas, eles estavam discutindo aqui quem seria o maior no reino dos céus, quem ia conseguir o topo da pirâmide, quem ia conquistar mais, quem ia fazer mais. E Jesus vai ensinar uma lição extraordinária quando ele pega uma criança, coloca no meio deles. Alguns textos dizem que ele toma no colo, mas ele fala assim, olha, está vendo essa criança? Se vocês não se converterem e se tornarem, algumas versões falam, vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. E aí? O que ele está querendo dizer com isso? O que tem a ver com o que nós estamos falando? Alguns interpretam, erroneamente, que uma criança, então, eu penso numa criança, pensa agora numa criança. A criança, ela é pura. Então, eu tenho que me tornar puro. A criança, ela, até uma determinada idade, ela tem uma pureza, uma ingenuidade. Ela não esboça nada que se pareça com a natureza humana. Isso é verdade, por acaso? A criança desde pequenininha já morde. Quando ela quer uma coisa, meu irmão, você tem que dar. O que ela quer. Ela já tem vontade, ela já tem desejos. A natureza humana já está lá. Existe um conceito aí fora da psicologia que muitos querem dizer que uma criança, e na espiritualidade tem gente que pensa isso também. Não, a pureza e a perfeição de uma criança. Aí que se nós nos tornarmos crianças, nós vamos ser salvos. Então isso é mérito. Eu vou me tornar bonzinho como uma criança. Só fala isso quem nunca teve criança. Nunca teve criança. Porque se você já teve criança, vai ver que não é assim. Se você conhece um pouquinho a palavra de Deus, a Bíblia vai nos dizer, por exemplo, o rei Davi, ele vai dizer que desde a sua concepção, ele era já um pecador. Em pecado me concebeu minha mãe, diz o salmista Davi. Ou seja, desde a mais tenra infância,
Ele já tinha herdado a natureza dos seus pais. Ele era uma pessoa pecadora, que carecia da graça de Deus. O que vai acontecer é que ele vai crescer, ele vai se tornar mais esperto e malandro, entende? Então, como todo ser humano, ele vai trabalhar com as suas fraquezas, ele vai administrar, mas é pecador. É que a criança é sincera, ela fala. Você der um presente para uma criança e ela não gostar e você perguntar, se ela ainda for criança, o que ela vai dizer? Você gostou? Ela vai dizer, não. Se a criança não gostar de você, ele vai dizer, não gosto dele. Não quero ficar aqui. Eu acho lindo que a criança, quando você pede para orar, ela não quer orar. Ela fala, não quero orar, não vou falar com Deus agora, acabou. Adulto não, ele não quer, mas ele ora, né? Então, não vem com essa história. É óbvio que não é isso que Jesus está falando. É uma perspectiva muito mais profunda que tem aqui. Na verdade, o que Jesus está querendo nos ensinar, quando Ele coloca uma criança no meio deles, diz, em verdade vos digo, que se não vos converteis como criança, deixa eu contar uma coisa para você, até hoje vocês conquistaram, né, com o seu trabalho, com o seu desempenho, com isso, você foi lá, você foi subir naquela pirâmide, você supriu todas as necessidades básicas, você foi lá e lutou pelo seu trabalho, você conquistou, você fez, você aconteceu. Deixa eu falar, tem uma necessidade que você não pode satisfazer. Tem algo que nada nesse mundo vai te oferecer. Não é algo que você vai conquistar com o seu trabalho, com o seu esforço, com a sua capacidade humana, porque simplesmente você vai ter que se tornar uma criança de novo. Você volta lá para trás. A criança, eu acho que assim, o que eu poderia chamar assim de a característica mais nata de uma criança é quando ela realmente, verdadeiramente, você colocar uma criança, vamos dizer, num lugar alto, num muro assim, em cima de um carro, e você fala para a criança, pula. Alguém já fez isso? O que ela faz? Se ela confiar no pai, ela pula. É dependência e não autossuficiência. O oposto que Jesus está colocando aqui para eles estavam disputando para quem vai ser o maior no reino do céu. Para dessas disputinhas medíocres, tão humanas, tão miseráveis, tão pobres, tão equivocadas, que é a conquista de todo homem, né? Nós queremos mais, né? Mais. Você estava satisfeito, mas alguém disse para você que não, isso aqui é mais, não chega no fim esse negócio. Quem que é o maior no reino do céu? Não está bom aqui no reino da terra, né? No reino dos céus. Jesus pega uma criança, e ele ensina uma coisa extraordinária, se tornar uma criança. A criança, ela é dependente. Ela não é autossuficiente. Espiritualmente falando, nós vamos descobrir a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, quando nós entendemos isso no Evangelho, que nós precisamos voltar a sermos crianças, a confiar, a depender, a se entregar totalmente a Deus, depender dEle. Eu já usei milhões de vezes essa... Não faz muito tempo que eu não uso essa ilustração, né? Mas ela é muito oportuna. Sabe o que é descansar em Deus, se tornar uma criança? Desculpa a ideia aqui, né? Da cadeira, mas não tem ideia melhor. A cadeira é o seguinte. Tem duas maneiras de você sentar na cadeira. Você pode sentar na cadeira, sabe quando você não está confiando que essa cadeira vai aguentar? Você não está sentado. Mas alguns vão dizer que está. Então você está assim sentado, mas você está, se ela cair, você se garante. Você já aceitou numa cadeira daquelas de plástico, começa a abrir assim, você sente que ela vai abrir. É horrível isso, né? Quando você começa a ver aquele pezinho da cadeira abrir, você vai cair. Principalmente se você tiver um pezinho um pouquinho a mais, né? Chegando perto dos 90 como eu estou, a barriguinha crescendo, você vai sentir, vai lá, esse negócio vai cair. Então você não descansa. Você está sentado, mas você está cansado. Você está tenso. Você está ali com uma mão ali, olhando, esperto, entendeu? Você não descansou. Eu vou dizer para você, tem gente que tem um relacionamento com Deus desse jeito, está sentado na cadeira, mas está segurando. Se Deus não resolver, se Deus não fizer, eu tenho já um segundo plano B, C, D, eu vou dar o meu jeito, eu vou dar meus pulos, entendeu? O camarada fala. Agora aquele que descansa, aquele que senta na cadeira, tá? E relaxa. Aí ele descansa, ele se entrega. Jesus pegou uma criança, colocou no meio deles ou no colo, falou assim, ó, enquanto você não se converter e se tornar como uma criança, você não vai entrar no reino dos céus. Criança, ela depende, ela não é autossuficiente. Criança confia,
ela se entrega. Jesus tomou uma criança para ensinar que a única coisa que a gente precisa, nessa busca insana que nós vivemos nesse mundo, para conquistar um monte de coisa, sabe lá para quê? Para fazer o que vai fazer? E não leva nada, não faz nada. Para satisfazer, quem sabe, as nossas necessidades, os nossos desejos. Jesus falou, você só precisa de uma coisa. Volta a ser criança. Senta na cadeira e relaxa. Entrega. E eu quero perguntar para você essa noite. Você já entregou? Você sentou mesmo na cadeira? Você está aqui, está ali tenso, está cansado. Muitas pessoas estão cansadas, esgotadas, mas estão seguindo a Cristo. Não descansaram, não entregaram, não estão de fato confiando. E toda a exortação da Bíblia é uma só: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Simples. Senta na cadeira e para de ficar segurando, parece que vai cair, está levando o mundo das costas, né? Das costas do mundo. Não está no teu poder, não é você que vai decidir nada. Aprenda a confiar. Humilde. Se entregar, como diz o texto sagrado, se humilhar, ou ser humilde como esta criança. Como realmente a bem-aventurança está aqui. A verdadeira alegria para mim está aqui. Em descansar nos braços do Pai como uma criança. Aquela frase que a gente diz assim, eu era feliz e não sabia. A melhor época da vida é a infância. Jesus está dando uma oportunidade para você se tornar criança de novo. Para você realmente depender do Pai de novo. Não de um pai humano falho, que por mais bonzinho que fosse, amoroso, dedicado, é humano, é pecador, é falho. Por mais que ele não queira, ele vai falhar. E com certeza os seus pais falharam. Falharam na educação. Prometeram muita coisa que não cumpriram. Fizeram muitas coisas erradas, porque nossos pais erram. Mas agora, Jesus está nos oferecendo um descansar, um confiar, um depender de um Pai que é perfeito. Jesus chega a dizer assim, ó, vós que sois maus, nós somos maus, imperfeitos, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, quanto mais o vosso Pai Celestial, diz a Bíblia, vos dará, né, todas as demais coisas que vós pedirdes. É essa a grande questão. Nós temos um Pai que se compadece de nós. A maior necessidade de uma criança, ela saber que tem alguém que ama ela, ponto, mais nada ela precisa, o resto vai acontecer, o pai vai resolver. A única coisa que nós temos que dar à criança, você não tem que dar iPhone para o seu filho, você não tem que dar roupa cara, você não tem que satisfazer os desejos, filho, para com isso. Seu filho só precisa de uma coisa na infância, saber que tem alguém que ama ele. E quando nós buscamos a espiritualidade, nós somos surpreendidos de uma coisa. Nós precisamos saber de uma única coisa. Nós temos um Pai que nos ama. E é por isso que você pode descansar e redescobrir a alegria de viver. Você só precisa descobrir isso, que você tem um Pai que te ama. E a única coisa que os nossos filhos deveriam ter, o duro é que a gente vai dando um monte de coisa para eles e não dá, a única coisa que eles precisam é a segurança de que o pai e a mãe amam ele. Só. Um filho amado em casa, ele pode andar descalço. Ele pode não ter nada. Eu vou dizer para você, ele tem tudo para conquistar o mundo. E pais que dão. Eles estão suprindo algo que eles não podem dar. Eles não estão amando o filho. Eles estão enrolando, eles estão enganando. Eles estão satisfazendo necessidades do filho. Mas a única e a primeira é se sentir amado. E é possível até que você, na sua infância, não tenha se sentido amado. É possível que seu pai tenha falhado nisso. É possível que sua mãe tenha falhado nisso.
Ele não deixou faltar nada. Só uma coisa. Você nunca se sentiu amado. E quando Jesus coloca essa criança e diz assim, você precisa se tornar como uma criança. A única necessidade de criança é se sentir amado. E é isso que nós nos surpreendemos. Que na fé bíblica, o que a gente precisa fazer para entrar no reino do céu, para ser o maior no céu? Jesus falou, nada. Uma criança. Volta a ser criança. Depende, descansa, confia. Recebe a graça de Deus, recebe o favor de Deus, recebe o cuidado de Deus, recebe o amor de Deus. É só isso que você precisa. E a Bíblia diz que todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Aquela pirâmide das necessidades, lá em Mateus 6, quando a gente vai orar, o que Jesus diz? Você quer orar? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala a teu pai em secreto, que ele vai te ouvir. E antes que a palavra vier à boca, ele já sabe. E ele já conhece as tuas necessidades. O que você precisa fazer é voltar a ser criança. E como diz lá em Mateus 6, voltar a pedir para o Pai. Eu acho lindo quando ele, falando sobre isso, ele diz assim, olha só, entra no teu quarto, né? Fecha a porta e ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E olha, não adianta você ficar usando de vãs repetições, por quê? Porque o vosso pai sabe o que vos é necessário antes de você pedir. Voltar a ser criança. Primeira necessidade espiritual que Cristo satisfaz. E as demais coisas? Entrega, descansa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele falar. A primeira alegria que a gente descobre quando a gente busca a verdadeira espiritualidade na palavra de Deus, é que eu não preciso, o que eu preciso fazer para entrar no reino dos céus? Foi uma pergunta de um jovem rico. O que eu preciso fazer? Nada. Você só precisa se tornar uma criança, e ele vai fazer tudo por você. É a obra, é a graça de Deus, é o perdão que nos é dado gratuitamente em Cristo. É entender que quando Cristo estava na cruz e disse, está consumado, ele já pagou. É o Pai que supre. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dons de Deus. Aí depois disso, então, as demais necessidades, a Bíblia diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecido em Deus vossas orações, súplicas e ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E o que diz ainda quando ele fala sobre essa questão de necessidade? Coisa linda quando Jesus vai dizer assim, olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu. Vocês não valem mais do que isso. Deus conhece. É isso. Ser surpreendido por essa alegria. Primeiro de tudo, gente, é no meio às vezes das maiores necessidades, a gente descobrir que a gente precisava de tão pouco. Uma criança descalça precisa de um abraço do pai, da mãe, se sentir amada. Não precisa de mais nada. As demais coisas vão ser acrescentadas. Na sua vida espiritual, você só precisa de uma coisa. Bem-aventurado és tu, Pedro, porque você conhece o Pai, e foi Ele que te revelou isso. Se você ainda não conhece, se você ainda não descansou, como a gente mostrou aqui, nos braços do Pai, eu quero que você saia daqui hoje descansado. E se você já fez isso, eu quero que você saiba que você é a pessoa mais feliz desse mundo. Não condicione essa felicidade, essa alegria com algo que você almeja, sonha, deseja, e uma necessidade não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente até disse aqui na igreja que felicidade é subproduto do contentamento, e só tem contentamento quem já encontrou realmente Cristo, quem se sente amado pelo Pai. Paulo precisou aprender. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E às vezes é no deserto. É num deserto como esse que a gente se surpreende. A gente precisa de tão pouco. Feche seus olhos. Enquanto os irmãos vêm à frente, vamos falar com o Pai. Eu queria que você fosse surpreendido por esta alegria.
alegria, verdadeira alegria, que não é satisfação de necessidades e desejos, é simplesmente experimentar o amor do Pai, a graça de Deus, descobrir que você tem um Pai nos céus, que se compadece de nós, diz a Bíblia, que cuida de você, que te ama. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para convosco, pelo fato de Cristo ter morrido por vós, sendo vós ainda pecadores, não fizemos nada para merecer esse amor. Coloque a sua vida diante de Deus, experimente o amor de Deus, confesse: eu tenho lutado e não estou descansando, eu tenho com as minhas próprias mãos tentado resolver as coisas, eu não estou conseguindo. E aprenda a descansar nos braços do Pai. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vamos orar enquanto os irmãos vêm à frente. Ó Pai, essa noite aqui na tua casa, Senhor, nós somos surpreendidos por esta alegria, Senhor. Nós precisamos de tão pouco, Senhor. Fomos convencidos que nós precisamos de tantas coisas, Senhor, de tantas realizações, de tantas conquistas. Uma busca insana, Senhor, por essa felicidade, e ela estava tão perto de nós. Simplesmente, Senhor, nos tornarmos uma criança de novo, nos braços do Pai. Descobrir que temos um Pai eterno, um Pai que se compadece de nós, que nos ama, que cuida de nós, que está disposto, Senhor, a sacrificar o próprio Filho por nós. Não existe prova maior de amor do que essa. Assim como uma criança precisa tão somente se sentir amada, nós, teus filhos, Senhor, precisamos apenas saber que o Senhor nos ama, Pai. E o Senhor conhece todas as demais necessidades. Tu conhece a nossa vida. Tu conhece o nosso assentar e o nosso levantar. O Senhor conhece a angústia do nosso coração. Mas que essa noite ninguém saia daqui da tua casa, Senhor, sem resolver a vida com Deus, sem experimentar o amor de Deus, a graça de Deus, sem te chamar de Pai. Em nome de Jesus que eu oro, Senhor. Eu quero sair daqui em paz, ó Pai. Eu sei que lá fora tem muitas lutas, cada um aqui tem a sua. Temos desertos para atravessar, obstáculos, Senhor, para superar, dificuldades para enfrentar. Mas nós precisamos tão somente, Senhor, nos tornarmos uma criança, para entrarmos no reino dos céus, para sermos recebidos e descansarmos no braço desse Pai eterno. Abençoe teu povo essa noite. Renova, Senhor, torna a dar-nos a alegria da salvação, Senhor. Não alegria porque compramos um carro, conquistamos um emprego, a alegria de te conhecer, a alegria no coração. Eu creio, Senhor, alegria no coração, naqueles que conhecem a Jesus. É em nome de Jesus que eu oro. Amém, Senhor.